A noite estava quente na Barra da Tijuca. O cheiro de maresia misturado à fumaça dos carros criava um cenário quase sufocante. Eu precisava de um tempo para pensar, para me afastar da confusão que vinha me cercando há dias. Meu peito estava pesado, e cada passo que eu dava na areia parecia me puxar para um buraco ainda mais fundo. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você, não esqueça de deixar seu like. Depois da discussão com a Deolane, tudo o que eu queria era sumir por um tempo. Não era a primeira vez que brigávamos, mas, naquela noite, algo estava diferente. O peso da fama, das expectativas, das cobranças. Eu só queria respirar. Então, fui para a praia, buscando algum tipo de paz. Foi ali que encontrei Bianca. A conversa foi leve, despretensiosa. Algumas risadas, olhares trocados, e, quando percebi, já a tinha convidado para o hotel. Naquele momento, eu não pensava em nada além de me distrair. Precisava esquecer. No quarto, a música alta preenchia o espaço, enquanto o álcool e a fumaça nublavam meus pensamentos. Eu me sentia livre por um instante, mas bastou um aviso para que tudo mudasse. Ela tá vindo. Meu corpo gelou. Meu coração começou a bater acelerado. Não pensei duas vezes. Olhei para a janela, para o vazio lá fora. O instinto de fugir falou mais alto. Eu precisava sair dali. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto assim que abri a janela. O coração parecia querer sair do peito. Minhas mãos suavam, minha respiração estava acelerada, e por um instante, me perguntei se aquilo fazia sentido. Mas não tinha tempo para pensar. Eu precisava sair dali antes que tudo desmoronasse. A adrenalina tomou conta do meu corpo quando me apoiei na beirada. Olhei para baixo, calculei a distância. Já tinha visto isso acontecer antes. Era só pular e segurar firme na sacada do andar de baixo. O problema é que meus sentidos estavam entorpecidos. O álcool e as outras coisas que eu tinha usado naquela noite bagunçavam minha noção de tempo e espaço. Ouvi passos apressados no corredor. Meu nome foi chamado, primeiro baixo, depois mais alto. Minha cabeça virou instintivamente para trás. A porta ainda estava fechada, mas eu sabia que não demoraria a se abrir. Precisava agir. Tomei impulso e saltei. O ar gelado cortou minha pele, o tempo pareceu desacelerar. Por um momento, achei que não conseguiria, que meu corpo ia despencar direto para o chão. Mas meus dedos encontraram o ferro da sacada e segurei com toda a força que me restava. Meu corpo bateu contra a parede, os braços doeram, os músculos arderam, mas eu estava vivo. Foi nesse instante que ouvi o grito. Um som seco, um baque forte. Meu estômago revirou. O que tinha acontecido? Meu coração disparou ainda mais. Me puxei para dentro do andar de baixo e tentei entender. Vozes começaram a se acumular lá fora. Pessoas gritando. Me aproximei da sacada e olhei para baixo. Havia uma movimentação intensa. A cena me atingiu como um soco no estômago. Ambulância chegando, pessoas desesperadas, o som das sirenes rasgando a madrugada. Eu deveria estar ali. O medo percorreu minha espinha. Senti meu corpo paralisado por alguns segundos. Me afastei devagar, o coração ainda martelando no peito. Algo estava muito errado. Me escondi dentro do quarto do andar de baixo, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não podia aparecer ali. Se alguém me visse, tudo desmoronaria. Eu precisava sair daquele hotel sem ser notado. O barulho de batidas na porta me fez prender a respiração. Polícia! Abra a porta. Minha mente entrou em pânico. Eles estavam atrás de mim? Olhei ao redor, buscando desesperadamente uma saída. Eu não podia ser visto, não podia deixar que descobrissem que eu ainda estava ali. A única coisa que eu sabia era que, naquele momento, o Kevin que todos conheciam não podia mais existir. E então, tomei a decisão que mudaria tudo. Minha mente trabalhava rápido, mas o pânico fazia tudo parecer confuso. O som das batidas na porta soava como um tambor no meu peito. Eu precisava agir, mas qualquer movimento errado poderia acabar comigo. Olhei ao redor do quarto escuro, minha única opção era a sacada novamente. Abri a porta devagar e espreitei o corredor do andar de baixo. Vazio. Respirei fundo e saí. Meus pés descalços tocavam o chão gelado enquanto eu andava com cautela. Atrás de mim, o som dos policiais tentando entrar no quarto do andar de cima me deixava ainda mais alerta. Cheguei até o elevador, mas era arriscado demais. Câmeras, seguranças, gente demais. Minhas únicas opções eram a escada ou um caminho ainda mais improvável,
a saída de serviço. Me arrastei pelo corredor, tentando evitar qualquer olhar curioso. O hotel estava agitado, vozes ecoavam nos andares. Meu coração quase parou quando virei a esquina e vi 2 funcionários do hotel. Eles estavam distraídos, comentando sobre o que tinha acontecido. Fiquei parado no canto, ouvindo. Foi horrível, cara. O corpo ficou ali por minutos até chegarem os paramédicos. Eu ouvi dizer que ele ainda estava vivo quando o encontraram, mas não durou muito. Minha garganta secou. Eles falavam de mim. Pelo menos era o que achavam. Aproveitei o momento em que seguiram para o elevador e continuei em direção à saída de serviço. A porta estava entreaberta. Entrei rapidamente e me vi em um corredor estreito, cheio de caixas e uniformes pendurados. Peguei uma camisa qualquer e vesti. Precisava parecer outra pessoa. Com a cabeça baixa, caminhei até a porta dos fundos. O segurança olhou para mim, mas não disse nada. Quando percebi, já estava do lado de fora. O ar da madrugada bateu no meu rosto e um calafrio percorreu minha espinha. Eu tinha conseguido sair, mas para onde eu iria? Não podia voltar para o hotel. Não podia ser visto por ninguém. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Peguei o celular no bolso e olhei as mensagens. Um turbilhão de chamadas perdidas. Amigo, empresário, mãe, Deulane. Todos tentando falar comigo. Apaguei as notificações. Eu precisava sumir. Caminhei sem rumo pelas ruas escuras da Barra, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Meu corpo tremia, minha mente gritava. Como aquilo tinha dado tão errado? Peguei um táxi qualquer. O motorista me olhou pelo retrovisor, mas não disse nada. Para onde, irmão? Eu não sabia responder. Então, simplesmente disse a primeira coisa que me veio à cabeça. O mais longe possível. O táxi cortava as ruas vazias da madrugada enquanto minha mente girava em um turbilhão de pensamentos. O motorista não fazia perguntas, apenas dirigia, e isso me dava tempo para tentar processar tudo. Eu ainda sentia o cheiro do hotel impregnado na minha roupa, como se aquele momento não quisesse me abandonar. Olhei para o celular mais uma vez. Chamadas perdidas. Mensagens. O nome da Deulane aparecia repetidamente. Meu empresário também tentava contato. Eles deviam estar desesperados, mas eu não podia responder. Não agora. Tá tranquilo, irmão? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor. Assenti rapidamente. Meu reflexo no vidro me assustou. Eu parecia um fantasma, alguém que tinha acabado de ver a morte de perto. E, de certa forma, eu tinha. Precisava pensar em um plano. Não podia ficar ali parado, esperando ser encontrado. Já imaginava as manchetes. O mundo todo querendo saber o que realmente aconteceu. Mas ninguém poderia saber a verdade. Pedi para o motorista me deixar perto de uma rodoviária. Quando saí do carro, a cidade parecia diferente. Tudo estava em silêncio, mas eu sabia que em poucas horas, o caos começaria. Eu tinha pouco tempo antes que começassem a me procurar. Fui até uma lanchonete aberta e pedi um café. Sentei-me no fundo do estabelecimento e puxei o capuz sobre a cabeça. Algumas pessoas conversavam próximas ao balcão, mas ninguém parecia me reconhecer. Peguei o celular mais uma vez e apaguei todas as mensagens. Depois, desliguei o aparelho e joguei o chip fora. Se quisesse sumir, precisava fazer isso direito. Comprei uma passagem para um destino qualquer. O importante era sair dali. Não poderia voltar para São Paulo, muito menos continuar no Rio. O nome na passagem não era o meu. Peguei o bilhete, respirei fundo e subi no ônibus. O veículo partiu, e senti como se estivesse deixando minha vida para trás. O que viria a seguir, eu não fazia ideia. Olhei pela janela enquanto a cidade ficava para trás. Meu rosto refletido no vidro parecia o de um estranho. Eu não era mais MC Kevin. Aquele cara tinha morrido para o mundo. Agora, eu precisava descobrir quem eu realmente era. A estrada se estendia diante de mim, iluminada apenas pelos faróis do ônibus que cortavam a escuridão. O balanço do veículo deveria me fazer relaxar, mas meu corpo ainda estava tenso. Cada vez que fechava os olhos, via o momento em que pulei da sacada, o som do impacto, os gritos abafados. Meu coração acelerava, e eu tinha que lembrar a mim mesmo que estava ali, vivo. A televisão do ônibus passava um jornal qualquer, mas eu não queria olhar. Era só uma questão de tempo até meu rosto aparecer na tela. Fiquei de cabeça baixa, puxando o capuz um pouco mais para frente, torcendo para que ninguém ali prestasse atenção em mim. Peguei o celular descartável que tinha comprado antes de embarcar e digitei um único número.
O único que eu sabia que não surtaria ao ouvir minha voz. Chamou 3 vezes antes de ele atender. Que merda tá acontecendo? A voz do outro lado soou irritada e preocupada ao mesmo tempo. Respirei fundo. Eu sabia que ele já tinha ouvido a notícia. Preciso de um lugar para ficar. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia imaginar a confusão passando pela cabeça dele. Onde você tá? Saindo do rio. Você é maluco, cara. Todo mundo tá achando que você morreu. Meu estômago se revirou ao ouvir aquilo. E é melhor que continuem achando. Outro silêncio. Então, um suspiro longo. Tem um lugar. Mas você vai ter que seguir as minhas regras. Eu faço o que for preciso. Ele me passou um endereço e desligou. Olhei pela janela novamente, tentando absorver o que vinha pela frente. As horas se arrastaram. O ônibus parou em uma cidade pequena no interior, onde eu desci sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas desertas até um posto de gasolina, onde um carro preto me esperava. O motorista não disse nada quando entrei. Apenas dirigiu. A viagem continuou por mais algumas horas, até chegarmos a um sítio afastado, longe de tudo. Quando saí do carro, senti o cheiro de mato e terra úmida. O céu estava limpo, e a lua iluminava a paisagem. Um homem alto e de barba grisalha me esperava na varanda. Ele não sorriu ao me ver, apenas me encarou como se tentasse entender por que eu estava ali. Você tá em apuros, ele disse, sem rodeios. Eu sei. Então entra logo. Você não pode ser visto. Passei pela porta sem olhar para trás. Naquele momento, minha antiga vida desaparecia de vez. Agora, eu era apenas um fantasma. Um homem sem nome, sem rosto, tentando se esconder do mundo. O silêncio da casa me envolveu assim que cruzei a porta. O lugar era simples, mas aconchegante. Havia um cheiro de café misturado ao aroma da madeira envelhecida. O homem que me recebeu ainda me observava com um olhar firme, tentando decifrar minha presença ali. Ele puxou uma cadeira e se sentou, batendo o dedo no tampo da mesa de madeira com impaciência. Eu sabia que teria que explicar alguma coisa, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Você fez uma besteira grande, ele disse, quebrando o silêncio. Eu apenas assenti. Não posso perguntar muito. Quanto menos eu souber, melhor. Mas uma coisa eu preciso entender, você tem um plano? Olhei para ele, tentando parecer seguro. Eu tô vivo, não tô? Isso já é um começo. Ele soltou uma risada curta e descrente. Estar vivo não significa estar seguro. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como um soco. Eu sabia que ele tinha razão. Não bastava ter escapado daquela noite, eu precisava garantir que ninguém jamais me encontraria. Ele me entregou uma mochila surrada. Tem roupas limpas aí dentro. Vai precisar mudar sua aparência. E seu nome? Peguei a mochila sem dizer nada. Meu coração batia forte. Eu realmente estava deixando para trás tudo o que fui? Subi as escadas e entrei em um quarto pequeno. No espelho empoeirado, vi meu próprio reflexo e por um momento não me reconheci. O cansaço, o medo, a incerteza. Tudo estava estampado no meu rosto. Lavei o rosto, respirei fundo e vesti as roupas novas. Quando desci, o homem já estava esperando na porta. Você vai precisar sumir por um tempo. Mas antes, tem alguém que quer falar com você. Meus músculos enrijeceram. Quem? Ele deu um passo para o lado e revelou uma figura conhecida, sentada na varanda. Meu estômago se revirou. Eu não sabia se deveria sentir alívio ou medo. A pessoa ergueu os olhos para mim, e naquele instante, eu soube que minha fuga estava apenas começando. A figura sentada na varanda cruzou os braços e me encarou por alguns segundos. O silêncio entre nós era sufocante. Eu não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não ia ser fácil. Tá vivo mesmo, hein? A voz veio baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Era alguém que eu conhecia, mas que eu não esperava ver ali. O rosto cansado, os olhos carregados de preocupação. Sentei na cadeira de frente para ele, tentando manter a calma. Como me encontrou? Ele soltou um riso seco. Eu não te encontrei. Você veio até mim. Fechei as mãos em punho. Eu não podia ter cometido um erro tão grande assim. Não sei do que você tá falando. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Alguém caiu no seu lugar naquela noite. Você acha que ninguém ia estranhar? Que ninguém ia querer saber o que realmente aconteceu? Meus músculos ficaram tensos. Eu não planejei isso. Mas aconteceu. E agora todo mundo tá em cima dessa história. Você pode ter fugido, mas não apagou os rastros.
Eu já sabia disso. Mas ouvir alguém dizendo em voz alta me fez perceber a gravidade da situação. Eu não posso voltar, minha voz saiu firme, mas por dentro, eu estava desmoronando. Ele me olhou por um instante antes de soltar um longo suspiro. Eu também não tô dizendo para voltar. Tô dizendo que se você quiser continuar vivo, vai precisar de mais do que um esconderijo. Apertei os olhos, sentindo um peso ainda maior nas costas. O que eu preciso fazer? Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços de novo e me avaliou como se estivesse decidindo se valia a pena confiar em mim. A primeira coisa? Sumir de verdade. Não adianta cortar contato, jogar chip fora, se esconder nesse buraco. Você vai ter que mudar tudo. Sua aparência. Seu nome. Seu jeito de andar, de falar. Tudo. Minha garganta secou. Eu sabia que tinha que fazer isso, mas ouvir dessa forma tornou tudo mais real. E depois? Ele se inclinou para a frente e me olhou nos olhos. Depois, você vai precisar de uma nova história. Porque se quiser continuar vivo, vai ter que convencer o mundo inteiro de que você realmente morreu. A noite passou arrastada. Cada minuto parecia um peso nas minhas costas. O colchão velho rangia a cada movimento, e a escuridão do quarto parecia sufocante. Eu não conseguia dormir. Minha mente não desligava, repassando tudo o que havia acontecido até ali. A decisão já estava tomada. Eu sabia que não havia outro caminho, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Quem eu era até aquele momento precisava morrer. Eu precisava desaparecer por completo. Levantei antes do sol nascer. O cheiro de café se espalhava pela casa, e o som de passos no andar de baixo indicava que eu não era o único acordado. Desci as escadas e encontrei o homem sentado à mesa, girando um copo entre os dedos. Ele levantou os olhos para mim. Tá pronto? Minha boca estava seca, mas assenti. Então, vamos começar. Saímos pela porta dos fundos e seguimos por uma trilha de terra batida. A paisagem ao redor era densa, quase intocada. O sol começava a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Depois de alguns minutos de caminhada, paramos em frente a um pequeno galpão escondido entre as árvores. Ele empurrou a porta, revelando um espaço apertado, cheio de caixas e ferramentas espalhadas. Esse é seu primeiro passo, ele disse, apontando para uma mesa no canto. Sobre ela, havia documentos falsos, dinheiro em espécie e uma mochila com roupas novas. Me aproximei e passei os dedos pelos papéis. Meu novo nome estava ali. Uma identidade completamente diferente da que eu carreguei minha vida inteira. Peguei o documento e observei a foto. O rosto ainda era o meu, mas sabia que não ficaria assim por muito tempo. Isso vai te manter longe do radar por um tempo, ele continuou. Mas não é suficiente. Você precisa mudar. Corte o cabelo, deixe a barba crescer. Esqueça suas roupas, seu jeito de andar, seu tom de voz. Seja outra pessoa. Senti um nó apertar minha garganta. E o corpo? Perguntei. Ele me olhou sem hesitar. Já cuidamos disso. A confirmação fez meu estômago revirar. A ideia de que alguém agora ocupava meu lugar no túmulo era perturbadora, mas eu não podia me permitir pensar nisso. Respirei fundo e enfiei os documentos no bolso. Qual é o próximo passo? Ele pegou um envelope e me entregou. Dentro tem uma passagem, um endereço e um contato. Você precisa sair daqui antes que alguém suspeite. Vai cruzar a fronteira e começar do zero. Abri o envelope e li as informações. O destino era um país vizinho, um lugar onde ninguém me procuraria. O homem me encarou mais uma vez. Última chance de desistir. Eu engoli em seco e balancei a cabeça. Eu já morri uma vez. Não tem volta. Ele assentiu lentamente. Então, some. E nunca olhe para trás. Com a mochila nos ombros e o novo nome nos documentos, saí pela porta do galpão. O sol já iluminava o céu por completo. Meu último dia como MC Kevin havia acabado. Agora, eu era apenas um fantasma, pronto para renascer. A fronteira estava próxima. O ônibus balançava na estrada esburacada, e eu sentia cada solavanco como um lembrete de que aquela era minha última viagem como Kevin. O novo passaporte estava seguro no bolso da jaqueta. O nome escrito nele não me pertencia, mas eu teria que aprender a responder por ele. Passei a mão no cabelo, agora curto e tingido de um tom mais escuro. A barba começava a crescer, disfarçando ainda mais minhas feições. Meu jeito de andar, de falar, tudo precisava mudar. Eu não podia ser reconhecido. Quando o ônibus parou, olhei pela janela. O lugar era pequeno, uma cidade esquecida no mapa,
longe dos holofotes e do burburinho que um dia me cercou. Desci e caminhei até uma lanchonete de beira de estrada, onde encontrei um homem de óculos escuros esperando por mim. Você é quem estou esperando? Ele perguntou, sem levantar os olhos do café. Isso depende. Você tem a informação que eu preciso? Ele deu um meio sorriso e empurrou um envelope para mim. Peguei sem hesitar e abri. Dentro, havia um endereço e uma chave. Esse é o seu novo começo. Não estrague tudo. Assenti e guardei o envelope. Sem olhar para trás, segui até um carro que me esperava do outro lado da rua. As semanas passaram como um borrão. Eu me acostumei com a nova rotina, a nova identidade, os novos hábitos. Longe de tudo, comecei a entender o que era viver sem ser perseguido por câmeras ou manchetes. Mas a paz durou pouco. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mercado, vi algo que me fez parar. Na televisão presa na parede, uma imagem familiar. Meu rosto. A legenda era clara: asterisco asterisco novas teorias sobre a morte de MC Kevin. Mistério ainda não solucionado. Asterisco asterisco engoli em seco e me afastei discretamente. Mesmo depois de tanto tempo, ainda falavam de mim. Ainda buscavam respostas. A noite caiu, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. Peguei o celular descartável e disquei um número que eu não deveria ter mais. A voz do outro lado atendeu hesitante. Quem tá falando? Eu. O silêncio foi pesado. Então, um suspiro. Você é um maldito fantasma. Fechei os olhos, sentindo o peso de tudo que deixei para trás. Eu preciso saber. Como eles estão? Do outro lado da linha, a respiração ficou pesada. Deolane tá destruída. Sua mãe, nem fala mais com ninguém. Tem gente que jura que viu você. Mas ninguém acredita de verdade. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como um soco. E você? Ele riu sem humor. Eu devia te odiar, mas parte de mim entende. Agora, me diz. Vai voltar? Fiquei em silêncio. O que eu poderia responder? Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Caminhei até a beira do rio e fiquei ali, observando a água correndo. A verdade era que eu não podia voltar. Mesmo que quisesse. MC Kevin morreu naquela noite. E eu precisava seguir em frente. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.